O senador Alessandro Vieira disse que protocolou hoje o pedido de abertura de uma CPI que mira a conduta dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli do STF no escândalo do Master. Hoje, pela primeira vez, o escritório da mulher de Moraes falou sobre a relação com o banco de Daniel Vorcaro. A reportagem é de Carol Rosito. O escritório Bárcio de Moraes disse que atendeu o Master de fevereiro de 2024 até novembro de 2025, quando o banco foi liquidado. Contava com 15 profissionais, além de 3 escritórios sob sua coordenação, e listou as atividades que teriam sido executadas à luz do contrato com o banco. 79 reuniões presenciais na sede do Master, 13 reuniões com a presidência do banco, sendo 2 presenciais, 36 pareceres jurídicos. O escritório detalhou as áreas de atuação, entre elas, governança, política de relacionamento com o poder público e revisão da política de captação para o regime próprio da Previdência Social. A nota afirma, no entanto, que nunca atuou em causas do Master no Supremo Tribunal Federal, onde um dos ministros é Alexandre de Moraes, marido de Viviane. Também não fala no valor do contrato, já revelado, de 129 milhões de reais. Até hoje, as revelações do caso Master levaram Alexandre de Moraes e Dias Toffoli a emitirem 13 notas oficiais, expondo uma crise de credibilidade sem precedentes para o STF. Uma ala do Supremo vê, inclusive, como insuficientes as explicações de Moraes para conter a crise. As suspeitas sobre Toffoli e Moraes levaram a um movimento liderado pelo senador Alessandro Vieira pela abertura de uma CPI específica para apurar as condutas dos 2 ministros. O colegiado teria um escopo diretamente apontado para o Supremo, delimitando a ideia inicial de uma comissão que tratasse do caso Banco Master como um todo. Vieira disse que já conseguiu 29 assinaturas, número mais que suficiente para a instalação da CPI, mas a iniciativa enfrenta a resistência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A crise no STF se amplia pelo incômodo do decano Gilmar Mendes com vazamentos que ocorreram na operação cujo relator é André Mendonça. A exposição pública de conversas de cunho estritamente privado, desvinculadas de qualquer ilicitude, constitui uma gravíssima violação ao direito à intimidade e uma demonstração de barbárie institucional que transgride todos os limites impostos pelas leis e pela Constituição, afirmou Gilmar Mendes. Bom, todo mundo que lida com política em Brasília atribui mínimas chances dessa CPI decolar, mesmo tendo as assinaturas necessárias, sendo protocolada e tudo mais. Há alguma esperança, Daniel Hittner, que a CPI decole? William, política é como nuvem. Você olha em um momento, ela está de um jeito, você olha logo depois, está de outro. A preços de hoje, certamente é muito difícil de esta CPI sair. Aliás, eu estava olhando aqui a lista dos senadores que já assinaram essa CPI de iniciativa de Alessandro Vieira. Você não acha nenhuma assinatura de senadores do PT, nem, obviamente, de Ciro Nogueira. Esse é um detalhe que é bom comentar. Agora, Davi Alcolumbre é uma figura muito próxima de alguns ministros do Supremo, principalmente de Alexandre de Moraes. É um senador e ali um presidente do Congresso que está de olho na sua reeleição em fevereiro do ano que vem e precisa fazer aceno para muita gente e não quer comprar brigas. E a gente tem ali outros 2 fatores. Está negociando, continua negociando cargos, tem uma série de cargos nos quais ele tem interesse, então quer fazer alguns acenos para o governo também. E é um momento ali do ano legislativo em que você tem, na prática, mais 2 meses e meio de Congresso funcionando. Estou contando aqui que junho a gente tem festa junina e Copa do Mundo, o Congresso já para. A partir de julho, então, nem se fala, já começa a campanha de todo mundo. Nasceu morta a CPI? Sim. Para esse ano é muito difícil, praticamente impossível, William. O que vai mover o caso Master esse ano? São 2 fatores, Polícia Federal e André Mendonça, o que é bastante coisa, né? Se considerar que
a classe política, o establishment, a cúpula dos três poderes, não quer que essa investigação avance. Então, para 2026, André Mendonça e Polícia Federal. Para 2027, depende, claro, do resultado da eleição. Muito provavelmente, se a oposição ganha a eleição, Flávio Bolsonaro, Davi Alcolumbre não deve ser o presidente do Senado, deve ser um outro nome, talvez a Tereza Cristina, talvez algum outro nome alinhado ao Flávio Bolsonaro. E aí, com um Senado majoritariamente à direita, aí essa agenda deve andar. Mas essa agenda, do ponto de vista criminal, só anda neste ano com esses dois. Do ponto de vista político, a eleição, porque a eleição vai cobrar o peso do Master e o peso dos envolvimentos dos seus candidatos com o banco. Bom, se a gente olhar para o outro fato hoje, que teve grande divulgação, Thaís, foi o escritório da mulher do Moraes fazendo uma lista detalhada de serviços prestados dentro desse, como é que eu vou caracterizar? Astronômico, não tem outro nome. 130 milhões de reais, nenhum escritório de advocacia recebeu. Ela só levou jamais. 80, né? Porque o contrato Porque foi acabou antes, interrompido. porque fecharam o banco. Agora, ao contrário do que se espera ou que se calculava, essa divulgação não parece ter tornado a crise mais amena. Ao contrário, ela levanta mais perguntas. Pelo contrário, William, hoje eu conversei com advogados, tanto que atendem o setor financeiro, quanto os que atendem, que são criminais, né? E assim, ninguém consegue chegar num valor nem na metade, nem num terço desses 80 milhões de reais. Quer dizer, se a gente já questionava que esse contrato, que não existia referência de nada parecido com isso, aí hoje, por exemplo, um advogado me disse assim, olha, vamos supor que uma grande empresa vai fazer um IPO, uma abertura de capital, que envolve alguns bilhões. E aí você contrata grandes escritórios de advocacia, que inclusive precisa de mais de um escritório, e na hora de repartir o ganho do IPO, você pode chegar a cifras desse tamanho, mas não para um tipo de atendimento, ainda mais agora, depois que explicou o tipo de atendimento, não faz nenhum sentido. A palavra mais leve que eu ouvi hoje foi ofensivo. A explicação é ofensiva. A explicação leva ao debate da conduta da ética e da conduta ética da advocacia para os advogados. Então, a gente já recebeu o Leonardo Sica aqui, presidente da OAB de São Paulo, que a gente questionou sobre isso com ele e tem esse ponto. E um outro lado que eu achei super interessante, William, das conversas que eu tive hoje, é que eles me disseram o seguinte, olha, então, a advocacia vai ter que discutir como agir. Agora, as empresas também vão passar a se perguntar qual é o grau de risco moral que eu tenho a fazer contratos com certos escritórios. Porque contratar escritório de filho e parente de ministro foi o hit dos últimos anos. E os escritórios com parente de ministro cobravam muito mais do que qualquer outro. Então, qual é o risco moral de você realmente achar que pagar mais caro só porque ele é parente de ministro e isso acabar se transformando num escândalo, o quanto que isso pega também na reputação da empresa? Então, a discussão sobre a ética da advocacia, nem vou falar da ética do STF, que isso é outro assunto, e uma discussão também sobre, não a ética, mas qual é a gestão de risco que as empresas vão passar a adotar na hora de achar que contratar um parente de ministro pode até sair mais caro, mas vai resolver tudo. A maioria dos contratantes do filhotismo são grandes empresas, né? Outro dia eu almocei aqui com um grande advogado, ele me disse que a advocacia hoje está dividida entre o filhotismo, metade são dos filhos e a outra metade virou lobista, os advogados. Né? Porque os advogados hoje, que é aquela advocacia clássica, né? Da tribuna, do parlar e do falar, do direito, do código, isso aí, esses que atuam nesse sentido, que é a advocacia clássica, perderam espaço para os filhos, mulheres e para os lobistas, né? Que muitos viraram lobistas, né? O Daniel quer falar, perdão. Gente, só para continuar na toada da Thaís aqui, eu proponho aqui para a nossa audiência, sem encher de números, uma aritmética relativamente simples. O contrato da Viviane Barsi foi interrompido quando ela já havia embolsado praticamente 80 milhões de reais. Vamos, assim, supor
que metade disso ela recebeu por pareceres, que foram 36. Então dá mais de 1 milhão por parecer. E aí o restante foi por reuniões presenciais ou semipresenciais. Divide o restante do dinheiro por essas reuniões e a gente vai ter por cada reunião dezenas de milhares de reais em pagamento. O que isso mostra para mim? É aquele ditado que o sapo não pula por boniteza. Você teve durante semanas um ministro do Supremo, Toffoli, escondendo que era sócio do Tayaya, quando todo mundo estava falando disso. Preferiu esconder, preferiu não vir a público. E a gente passou 3 meses aqui discutindo um contrato que muitos diziam que sequer existia. Então, o Supremo se apequena com tudo isso. Não é só a Viviane Barsi, é o Supremo. Porque como é que a gente vai cobrar a probidade de um juiz de primeira instância, por exemplo, se os ministros do Supremo estão cercados de suspeitas, verdadeiras ou não? Então, isso mostra, no fundo, eu gosto muito daquele ditado de um historiador que dizia o seguinte: Constituição deveria ter 2 artigos só. Primeiro artigo, todo brasileiro deveria ter vergonha na cara. Segundo artigo, revogam-se todas as disposições em contrário. Curiosamente, é sobre esse efeito multiplicador, não é efeito multiplicador, é o efeito imitação, que o relator do caso Master no Supremo tem falado em público. Comentamos isso, ele fechou o evento no qual ele participou lá em Frankfurt na semana passada, o ministro André Mendonça, dizendo o seguinte: o que preocupa de grande forma as pessoas que olham para o que a gente já mencionou, crise de credibilidade e legitimidade do Supremo, é o fato das pessoas olharem para lá, para essa instituição, sem a qual sabemos não existe convívio social possível. Não dá para imaginar um país sem judiciário, sem Supremo. Mas as pessoas olham para essa instituição e pensam assim: ué, se eles andam assim, por que eu vou andar certinho? Sim. Então, no caso dessa crise, é óbvio que há uma enorme dificuldade, eu estou querendo colocar isso no plano mais teórico, em estabelecer os limites da relação entre o judiciário e o parlamento. No caso do Brasil, o parlamento se queixa do judiciário extrapolando suas funções. O parlamento agora propõe uma CPI para investigar o judiciário. Nós estamos indo para a guerra de todos contra todos? Então, e quem vai ser o mediador dessa confusão, né, William? Porque hoje, por exemplo... Um presidente fraco e sem poderes, esse vai ser o mediador. Então, mas com qual legitimidade? Com qual legitimidade, né? Quem deu ao presidente da República a legitimidade de atuar numa mediação de conflitos entre os poderes? Vocês vão se lembrar aqui no governo Jair Bolsonaro que criou-se aquele Conselho da República. Vocês se lembram disso, não? Inclusive, coordenado por Dias Toffoli. Quando depois daquele ataque que Bolsonaro fez, dizendo que não ia cumprir decisão do Alexandre de Moraes, o Michel Temer entrou na história, não sei o quê. Teve a tal carta. Criou-se o tal do Conselho da República, como se os presidentes dos poderes sentassem juntos, tomassem um café e tudo fosse resolvido, né? Agora não é assim. Hoje, por exemplo, tem a apuração de que tem gente no Congresso Nacional, tem bancadas no Congresso Nacional, querem entrar com mandado de segurança no STF para investigar o STF. Então, é um roteiro inédito, em que os papéis estão se misturando e você não consegue dizer assim, tá, mas quem é que vai ser esse mediador? É o Conselho Nacional de Justiça? É o Procurador-Geral da República? Quem é que vai dizer, olha, agora você fala, agora você apresenta as provas? Com quem está o ônus da prova e com quem está a prerrogativa de desempatar o jogo? Em Brasília, hoje, Daniel Rio de Janeiro, como é que caiu essa nota do escritório da mulher do Moraes? Hein? No Supremo, William, se a gente for analisar, eu me lembro quando começou a chegar ali a investigação do 8 de janeiro, e eu vou fazer referência a isso porque eu queria comparar com o que a gente está vivendo hoje, havia um clima de cooperação entre os gabinetes dos diversos ministros. Então, muitos até discordavam se o caso deveria ficar no Supremo, se ali os arruaceiros deveriam ir para a primeira instância, mas havia, isso sim, um clima de cooperação. Qual fosse o caminho a seguir, os ministros se dispunham a mobilizar suas equipes, a trabalhar juntos.
Hoje o que a gente vê no Supremo não é isso. É um clima de desconfiança, de consternação, de cada um ou pequenos grupos falando por si, e nisso a nota não aliviou. Do lado do Congresso existe um desejo ainda minoritário e dependendo dos presidentes da Câmara e do Senado para avançar, que são as CPIs. Tem recado já do Supremo dizendo assim, não, está no regimento interno do Supremo que CPI não pode investigar a justiça. CPI só pode investigar outros fatores. Quem investiga o Supremo é o próprio Supremo. E no governo existe uma sensação muito mista. Existe, por um lado, um medo ali de olhar Flávio Bolsonaro chegando cada vez mais perto nas pesquisas e de dizer, caramba, vamos ficar longe desse escândalo que está fazendo muito mal para a gente, mas tem uma ala pequena do governo, no final das contas, que defende que, olha, a gente tem menos a perder do que outros, então vamos adiante. Vai pegar só o PT da Bahia, quem sabe, vai pegar o Rui Costa, vai pegar o Jacques Wagner, então tá pagando para ver. No final das contas, me parece que a gente está num clima ali, sabe aquele meme do Homem-Aranha das redes sociais, de um apontando para o outro? A gente vive mais esse clima. E que o governo acha que pode fazer no meio desse tiroteio? Bom, a tentativa, William, é de vincular o escândalo à direita. Né? Até agora infrutífero. Até agora não conseguiram, porque a ideia lá atrás sempre foi essa, né? Quando a gente lia, inclusive, os mais alinhados ali ao governo, eles colocavam muito que o caso Master ia pegar o Centrão. Pega o Centrão, pega a direita. Mas esses personagens que são pegos no Centrão e na direita até agora, eles não são candidatos a presidente, como o presidente Lula que recebeu Daniel Alvercaro 5 vezes, cujo ministro da Justiça, o filho, tinha contrato com o Daniel Alvercaro, cujo ex-ministro da Fazenda era consultor do Daniel Alvercaro, cujo ministro que ele indicou para o Supremo Tribunal Federal era o advogado do PT, o Dias Toffoli, cujo principal aliado do governo no Supremo é o Alexandre de Moraes, que também está diretamente envolvido. Então pega mais. O governo ensaia esse discurso de dizer que que é um caso da direita, que o problema focal é do Daniel Alvercaro com a direita. Agora, não tem conseguido neutralizar o envolvimento dos seus com o Master, e nesse cenário do Flávio Bolsonaro empatando, que está deixando o governo tudo extremamente tenso, né, com essa situação. Caio, eu vou encerrando esse segmento aqui. Obrigado, boa noite por hoje.